Mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha. Por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente... Rapaziada, vamos ver aqui as últimas notícias do Flamengo nessa sexta-feira. O Mengão fez sua estreia na Libertadores ontem e venceu por 1-0 o Deportivo Táchira na Venezuela. Eu separei aqui a repercussão da mídia esportiva sobre o desempenho do time. Deixa nos comentários o que você achou da partida. Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho. Agora bora pro vídeo. O nome estava ali, já está tudo certinho, cheio de anotações para falar dessa estreia do Flamengo. Se não foi aquele futebol maravilhoso, vistoso, também está começando ainda a competição. Deu para o gasto, é isso, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes, assim, e até isso é questionável. Poderia ter tomado um gol aos 48. Tomou pressão no final. Só não tomou porque a finalização, que bola sabe lá lá trave, quem tirou a área. quem que tirou aquela bola, porque foi um erro do Balsa, né? De frente para o gol, chutou para fora. Então, assim, é um Flamengo que, se comparar individualidades, ele é superior a qualquer jogador do Deportivo Táchira. Sem dúvida. Todos os jogadores. Mesmo as reservas. É claro que faltou o conjunto. Faltou, principalmente no meio de campo, se não tinha o Arrascaeta, o Gerson. Então, no centro, ele não tinha como se organizar. Mas tinha 4 atacantes. O que precisava era uma melhor distribuição e movimento para jogar entre linhas. Era um time num 5-4-1. Quer dizer, ele fazia um bloco, mas era assim, tudo muito frágil, né? Não é um desenvolvimento tático maravilhoso da equipe. Uma equipe, eu vi o Flamengo errando passes demais, simples no meio de campo, então o resultado foi ótimo, que era o que se esperava. Sair 3 pontos, ganhar o Deportivo Táchira. Agora, a forma, ela precisa ser discutida, debatida. Não foi legal. Não foi legal. Okay. Pedro Ivo Almeida, tudo bem, Pedrão? O que achou da estreia do Flamengo aí na Libertadores? Tudo bem, William? Boa noite, um abraço a você, Calçade, Jean, Birra. Não fujam muito do que o Calçade já resumiu. Resultado muito bom e é preciso falar, né? Um Flamengo que sofreu recentemente com o Alcas, com o Milionários, que sofreu, sabe, com o Nublense, sofreu para vencer fora de casa. O Flamengo não vencia fora de casa desde 31 de agosto de 2022. Goleada sobre o Vélez. Isso, já estava ficando velho na memória, puxado. Então, a vitória é muito importante, sim. Não adianta falar que mas só o resultado. O Flamengo precisava vencer, sim, nesse início de Libertadores. Aí a gente vai para o segundo papo, que é o que o Calçade fala. A maneira como foi, que ele fala, não foi legal. E eu estou de acordo. Por exemplo, não venceu na estreia do Brasileiro, mas eu vi coisas mais interessantes ali de entender jogo, mudar postura de segundo tempo. Me agradou mais, me faltou o gol. Faltou o gol. Hoje teve o gol. A bola do Juninho, que não entra no fim de semana no Campeonato Brasileiro, entra hoje e é muito importante. Agora, é preciso entender. Esse desenho de primeiro tempo, que logo no início se desenhou como algo que não funcionaria. O Felipe até faz uma troca ali no meio do primeiro tempo, né? Mas demora. E a coisa estava tão assim, saltava tanto aos olhos, que na primeira participação, não é só do Juninho, na primeira participação do Alexandre, ele aciona o Cebolinha. O Cebolinha faz um movimento que não vinha fazendo antes. E eu acho que todo mundo esperava muito, talvez, ou não esperava tanto porque a fase não é boa do Ayrton Lucas, uma associação de Ayrton Lucas e Cebolinha que não aconteceu. Então, o Alexandre aciona o Cebolinha vai ao fundo, tem o toque do primeiro pau ali do Bruno Henrique, que é característico para o Juninho chegar, né, finalizando. Então, precisou de muito pouco do Flamengo, que tinha muito pouco para construir esse resultado. Agora, passado isso, o final do jogo, é o que eu falo, a importância da vitória. Em outras edições, aquela última bola ali do Táchira teria entrado, a gente estaria aqui num outro cenário de questionamento, de um início de trabalho do Felipe Luiz, mas que agora, quando era para valer, a coisa não aconteceu. Então, o flamenguista, o rubro-negro, ele pode comemorar muito o resultado, mas ele pode também querer explicações do Felipe Luiz e de um time que não funcionou no plano de jogo e também no final da partida, depois do gol, William. Mas isso aí, Birner, passa por ausências importantes, porque é um time sem Arrascaeta, sem Gerson e sem Wesley, né? Que o Wesley tem sido um lateral fundamental. Sem Danilo. Oi? É outra opção, sem e Danilo. Sem o Danilo também, né? Já são 4 aí que a gente coloca na conta titulares desse time. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Calçado, Jean, as fãs do esporte. É óbvio que se o Felipe tivesse todos esses jogadores à disposição, a escalação seria bem diferente. E a gente está falando principalmente de diferenças do meio campo para frente. O tipo de construção seria diferente, porque nós estamos falando, por exemplo, do Arrascaeta e do Gerson. 2 jogadores com passe, construção, com capacidade de criação
que os jogadores escolhidos não têm por características diferentes, são outros tipos de jogadores, né? Se tivesse o Pedro, obviamente você tem a bola longa que funciona bem, o cara que sai da área, que finaliza melhor, a jogada de lado termina mais bem, mais bem acabada, então são caras que fazem uma enorme diferença. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim. Eu acho que a atuação do Flamengo foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todo o domínio da partida, menos no final, quando ficou um pouquinho vulnerável. Lembrou um pouquinho o São Paulo ontem, quando ganhou de 1-0 também, porque o Flamengo tinha muito a bola, mas não conseguia construir. Chances estão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele, mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para um jogo de transição. Só que o Táchira não deu espaço para transição e velocidade. O Táchira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável, eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu, o Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa, que é muito favorito, já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU, ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro. E os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. Por falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Con Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro e o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Graças. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Táchira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né? E acho que a própria atuação do Táchira hoje demonstra isso. Então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né? Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu estou mais com Calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo. Acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal. É comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa. Não acho que contra a equipe do Táchira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu tenho então a gente tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas... Né? Não disse que ele é o melhor.
Quando tem o falei desfalque, aqui, né? faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava para jogar muito mais. Não, Por exemplo, o Tátira isso. dá Outro lado, bote quem é errado. acionado resolveu. Dá bote Dá errado. bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até Você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que têm muita habilidade. Eu concordo com o Birnini em relação à velocidade. A velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Tátira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que, no fim das contas, o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Tem Porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo, acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Tátira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo, para mim, são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. Não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Também, o Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro está assistindo a gente, sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco... Eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria, se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação... Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização. Mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado. 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar, e isso me chamou a atenção. Não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também estou com Calçado, faltou alguém ali, parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton Lucas não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, do Flamengo, eu acho o elenco espetacular. E assim, e a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tátira era um adversário fraco. Claro. Ah, mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade do primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí, para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, gente, esqueceu do Plata, é Plata. Tinha o Plata também, É o Plata, Fora é que Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí é ele. Esse Flamengo que não jogou, ele
ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Se na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas, ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais de... Entre linhas do Tátira não existia praticamente, né? Eu tô esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga, tá, Michi? Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Tátira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais, aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte, se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. Vencendo na Libertadores. Se for fora de casa, melhor ainda. Que eu diga, o Flamengo estava muito desfalcado, viajou bastante para chegar na Venezuela e enfrentar o Deportivo Tátira. E Juninho resolveu a parada, 1-0, placar magro, mas 3 pontos importantes para a sequência. Com muitos desfalques, o Flamengo sofreu bastante para criar as jogadas durante a partida contra o Deportivo Tátira na Venezuela. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar. Luiz Araújo quem teve as melhores chances do rubro-negro no primeiro tempo. A primeira, aos 10 minutos, mas a bola saiu para fora. Depois, aos 26, ele chutou em cima do goleiro. Aos 35, Pulgar cobrou falta, mas não assustou a defesa adversária. Já na parte complementar do duelo, o técnico Filipe Luiz promoveu mudanças na equipe. Com as entradas de Juninho, Alan e Alexandro, o Flamengo melhorou no jogo e precisou de apenas 2 minutos para abrir o placar. Após um cruzamento do Cebolinha, Bruno Henrique tocou de cabeça na segunda trave e Juninho de peito fez o gol da vitória do Flamengo. Nos acréscimos, o time da casa chegou com Bausa e Maidana, mas não conseguiu empatar. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. A gente não estava refinado, mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. Agora o Flamengo volta a campo no próximo domingo contra o Vitória em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Na teoria, um adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combate, sim, e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo show, espetáculo. Não vai acontecer. O Filipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito.
Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. Ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandre só entrou depois, o Juninho que fez o gol também foi uma opção para o segundo tempo. O Filipe Luís está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico que a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem. Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então, acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, o importante é esse aí na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Filipe Luís, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Filipe Luís tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente. Ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Filipe Luís. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo da Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU que empataram nessa primeira rodada, e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera, e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa, poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Agora, 2025 são 11 jogos dele, 4 como titular, 35 minutos por partida é a média, e 2 gols contra a Fluminense e ontem contra o Deportivo Táchira. E o Filipe Luís, professor Filipe Luís, dizia ali na entrevista coletiva pós-jogo que foi importante para alguns atletas ganharem confiança. Podemos dizer que um deles é o Juninho, Mari? Sim, podemos dizer. É um gol importante, né? Numa partida em que o Flamengo estava com muita dificuldade. O Filipe Luís falou que foi surpreendido com a linha de 5 jogadores atrás do Táchira, mas talvez, né, o Flamengo encare isso mais vezes em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, enfim. E sem Gerson, sem Arrascaeta, com muita dificuldade de circular essa bola, de tentar movimentar essa linha defensiva. Então, lá no minuto 56, que o Felipe troca a lateral, coloca o Juninho, também coloca o Alan, e aí a jogada trabalhada começa com o Cebolinha, passa pelo Alexandre, e aí volta no Cebolinha para o cruzamento, e o Juninho, muito bem posicionado ali, acompanhando toda a jogada do início, faz o 1-0. Então, acho que quando o Felipe ele cita a importância da partida para o lance do gol, Cebolinha se esforça, acho que é a primeira vez que ele busca, de fato, essa linha de fundo para cruzar. O Bruno Henrique tem um desvio, né, a participação crucial dele para o Juninho finalizar de ombro, de peito, enfim. E aí, acho que o Alan também foi bem depois, em algumas intervenções que ele teve. Foi um jogo difícil para o Flamengo, mas nesse momento a vitória conta muito. Professor, eu lembro de você falando, desde o ano passado, em relação ao Botafogo, você falava assim,
Pô, o Botafogo, uma coisa que o Botafogo não precisa é ponta, é jogador dos lados de campo, lembra? Mas ontem o Flamengo começou o jogo com Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Óbvio, Bruno Henrique, posicionamento diferente. Luiz Araújo às vezes é ponta, às vezes não é, mas enfim. Começou cheio de ponta o Flamengo. Gente para fazer jogada pelo lado não faltava. Né? Mas também por força da circunstância de escalação. Claro. Em condições normais, você teria Gerson, você teria Arrascaeta, que fizeram falta, sim. Eu acho que a grande questão é que o adversário é um adversário bem mais fraco do que a média dos adversários de Libertadores. Então o Flamengo deve ter mostrado um pouquinho mais de rotação. A rotação do Flamengo foi outra, né? Nem pareceu o Flamengo do Felipe Luiz no sentido da rotação. Lembrou muitos momentos do Tite ontem. Não é? Parece que voltou. Em alguns momentos voltava ao titismo que o rubro-negro tanto execrou. Mas foi o suficiente, a gente viu pelo discurso aí. Todo mundo valorizou a vitória. O Felipe Luiz é um cara muito legal, porque ele não fica falando um jogo que a gente não viu, né? São dele. Ele coloca o dedo na ferida mesmo, em relação ao que tem que melhorar, numa boa, tem moral para isso. Então foi um resultado suficiente. Acho que o que chama a atenção é que é contra um adversário que, apesar dos desfalques do Flamengo, apesar de toda essa situação, o Flamengo poderia render mais, não rendeu, até isso o Felipe Luiz encara de frente, falou, não é sempre que a gente vai jogar bem, não é sempre que a gente vai jogar do jeito que quer. E não fica inventando desculpa, né? Ele tem razão em relação ao moral dos jogadores. O Juninho, por exemplo, ele consegue ontem o gol que ele estava perseguindo já há um bom tempo. O jogo contra o Internacional, ele perseguiu esse gol aí, desse jeito, ele perseguiu de cabeça, acabou fazendo de ombro. Mas é uma jogada que ele estava presente lá há muito tempo e ontem deu sorte porque botou o pé no campo, não só sorte, né? Uma questão também de posicionamento, precisava o cara ali. Então, entre mortos e feridos salvaram-se todos, como se diz, é só a primeira rodada, o Flamengo passou. O Felipe Luiz fala uma coisa muito importante, ele diz que foi surpreendido pela linha de 5, pelo número de jogadores atrás, porque ele viu um número suficiente de jogos do Táchira, em que o Táchira não jogava com a linha de 5. Mas a postura não surpreende. Não. E mais do que a linha de 5, tinha uma linha de 4 muito próxima da linha de 5, o que dificulta demais o desenvolvimento do jogo que o Flamengo gosta. A propósito, por falar em Felipe Luiz surpreendido com o Táchira, ele foi perguntado na coletiva por uma jornalista, imagino venezuelana, deve ser venezuelana, né? Porque disse que pegou mal, repercutiu mal, quando ele disse, após o jogo contra o Internacional, que não sabia nada do Táchira e queria estudar o Táchira. Ele explicou, ele falou, olha, eu trabalho assim, realmente eu me preocupo no jogo da vez e depois do jogo com o Inter é que eu fui estudar mesmo o Táchira e tal. Deve ter estudado muito, ainda assim foi surpreendido, hein, Eugênio? Então talvez não estudou o suficiente, né? Porque... Ou o técnico do Táchira mudou tudo? Não, é o que o professor falou. Não é comum o Táchira jogar com linha de 5. Ele não faz isso nos jogos regulares do campeonato venezuelano. Porque normalmente não precisa, lá ele é grande. Lá ele é o campeão. Ele é o time que vai para cima do adversário. Só que ontem a diferença técnica do Flamengo é muito grande. Então, e isso acontece com inúmeros clubes na América do Sul. Quando vão enfrentar os brasileiros, peraí, muda tudo, bota uma linha de 5 aqui, 4. Aliás, o sistema com 3 zagueiros é o sistema mais usado no futebol de Libertadores. Está lá no anuário da Libertadores, que a Conmebol faz todo ano, o anuário que traz todas as estatísticas do torneio, e eles fazem sistemas mais usados, tanto na fase ofensiva, você tem 3 zagueiros, quanto na fase defensiva, aí passa para 5, né? Fase ofensiva com 3 zagueiros usados saindo, fase defensiva com uma linha de 5 atrás. Isso acontece muito em Libertadores, é o sistema mais usado. Então não pode ser uma surpresa o Táchira mudar o seu esquema de jogo para enfrentar o Flamengo. Isso o Felipe deveria imaginar. Outros clubes que não jogam normalmente com linha de 5 vão jogar, porque vão ter que se defender de um time que é o mais poderoso. O Flamengo hoje é o time que entra na Libertadores como o maior favorito. Então, até no Brasil, né, Eugênio? Ele acabou de enfrentar um adversário que recuou um volante para segurar o time dele. Então vai ter que lidar com isso. A grande questão é que o Flamengo, você citou, né, Abel?
Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha. De origem, todos são pontas. Nenhum deles é centroavante, nenhum deles é meia. São jogadores que trabalham muito em cima do quê? Do 1 contra 1 e velocidade. Se você baixa as suas linhas, bota 5 e 4, você não dá essa oportunidade para que eles exerçam essa característica principal que tem. O que o Flamengo precisa? De meias. Não teve os meias. A bola não saiu com qualidade do pé do De La Cruz, de quem se espera um bom passe. Ele não conseguiu achar. E nem do outro armador do time, que é o Léo Ortiz, lá atrás. Então, até porque esses jogadores de frente não se movimentavam para dar opção. Eles ficavam muito estáticos. E o jogo ficava lento demais. Teve momentos que ficava no pé do Ortiz, ele parado, olhando, os caras olhando para ele, os jogadores do Flamengo parados também, e nada acontecia. Um ritmo muito lento. E é justamente por isso que eu falei, que lembrou em alguns momentos o que foi o Tite ano passado, que era o time parado, estático, que não se movimentava, que não buscava alternativas. Eu acho que tem um pouco de estar jogando fora de casa, num gramado que ele não está tão acostumado, num ambiente diferente. Mas não foi o Flamengo da energia que a gente tem visto com o Filipe Luís. Foi um time mais travado. Os porquês, os motivos, a marcação dificultou, mas se a marcação dificulta, você vai para cima, é mais agressivo, se movimenta mais, sai da sua posição, inverte. E o Flamengo fez muito pouco isso. Foram pouquíssimas as oportunidades de gol. Tanto não é que foi 1-0 assim, perdeu 4-5, não. O gol sai de uma movimentação do Cebolinha. Sim. De que ele busca o centro, de que ele, enfim, se coloca ali numa zona desmarcada. E outra questão, né? Ele tira o Juninho do banco. O Juninho tem sido esse cara que joga por dentro, junto com o Bruno Henrique. Foi assim contra o Inter, né? Na ausência do Arrascaeta, não tem o meia, então ele coloca 2 atacantes ali. Até contra o Inter, o Bruno saindo muito mais e o Juninho mais presente na área. Ontem nem isso. Ontem ele botou o Luiz Araújo um pouco mais por dentro. Às vezes entrava o Michael, às vezes entrava o Luiz Araújo. Que aí tem ainda menos capacidade de gerar futebol, de gerar situações de gol. De todos, eu achei o Michael com a maior dificuldade de entendimento, de execução, enfim. Porque não é fácil, não. Exato. Agora, pensando se Filipe Luís, de fato, pensou nesse Táchira com a linha de 4, aí sim fazia muito sentido, né? Você ter esses 4 jogadores de frente para atacar essa última linha, que minimamente no mano a mano ali, a qualidade é impressionante. Mesmo que sejam pontas, você vai afastar essa defesa, você vai dar o centro do campo para o De La Cruz chegar, para os jogadores tentarem atacar esse espaço, mas de fato dificultou a possibilidade do Flamengo e eu acho que de execução também dos jogadores, né? Sai muito da característica, exige uma outra mecânica, uma outra dinâmica de jogo, então o Flamengo passou dificuldades. Ontem ganhou mais pelo excedente que tem. Numa noite em que nada dá certo, ou pelo menos não dá certo como deveria dar. A jogada em que o Cebolinha consegue ir no fundo, que o Bruno Henrique dá aquela jogada característica dele, procurando alguém, e você já tinha o cara mais de referência para fazer o gol, foi o que bastou para vencer esse adversário. O que me assustou foram os minutos finais. Porque nos minutos finais, quando o Táchira desmonta a linha de 5 e passa a jogar com 2 na frente, o Táchira chegou a ameaçar. O Flamengo podia ter tomado o gol de empate num chute, num dos últimos chutes do jogo, que foi um negócio... Se sai esse... O Balsa e o Cano, que vinham sendo titulares até pouco tempo. Se sai esse gol aí, a gente podia estar com outro discurso agora. E eu pergunto o seguinte, se o Táchira, que não costumava jogar assim, fez essa linha de 5 e tal, tentou se fechar mais contra o Flamengo. O Internacional, que não costumava fazer isso, fez isso contra o Flamengo. Quem não vai fazer? E qual que é a solução? O que o Filipe Luís tem que pensar? Porque ninguém vai sair de peito aberto e todo faceiro contra o Flamengo, salvo raras exceções. E aí, quando ele não tem Gerson e nem Arrascaeta, será que vem muito mais dificuldades? Logo ele terá Pedro, já estamos em abril. Acho que é uma outra situação. Eu acho que esses adversários também fazem essas linhas com certas diferenças, com perdão da má palavra, com certas nuances. A linha do Táchira, de 5, na prática era quase uma linha de 9, porque tinha os 5 e os 4.
A do Inter, um ônibus em frente à área, estacionado. A do Inter permitia um certo entrelinhas ali, até porque, por característica, o Inter é mais forte que o Táchira, né? Também vai sair para jogar. Ali dava jogo. Tanto que eu gostei mais do Flamengo contra o Inter, apesar da dificuldade que o Inter ofereceu, do que contra o Táchira. Você vê como esse tarde de futebol é danado, porque na prática a diferença entre Flamengo e Táchira é quase daqui na Lua. Em relação internacional não é, mas o Flamengo desenvolve um jogo melhor contra um adversário até mais difícil do que desenvolveu ontem. Mas eu acho que passou, e o Felipe Luiz falou uma coisa na coletiva que pode ser benéfica para o Flamengo. É claro que eu não sei se o Táchira vai ter a mesma motivação contra todos os adversários. Por exemplo, quando pegar a LDU, mas o Felipe Luiz falou, aqui não é todo mundo que vai sair com os 3 pontos. Isso pode ser benéfico para o Flamengo. Mas isso é histórico, né? Os jogos com o Táchira lá, normalmente são difíceis. Sim. Quando sai, ele não oferece a mesma resistência, mas a gente tem falado isso. Provavelmente vai tirar ponto de alguém no jogo de lá, Central Córdoba ou da LDU, que já perdeu ponto contra o Central Córdoba. O Flamengo é o favorito do grupo, indiscutivelmente. Eugênio, para você, o Juninho está surpreendendo em termos de adaptação, mais rápido do que esperava ou normal para você? Acho normal, é um jogador que veio para compor elenco, que veio para ser uma alternativa, ele não é titular do time, diante dos desfalques. Ontem não teve o Plata também, que é um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo, qualifica muito o time quando, por exemplo, qualificou quando entrou contra o Inter no segundo tempo. Não teve o Wesley, que é um jogador que ataca muito pela direita, chega no fundo, dá essa amplitude. Então foram muitos desfalques ontem. O Juninho ainda assim ficou no banco. Sem Gerson, sem Plata, só para falar dos homens de ataque, já está sem o Pedro há muito tempo. Ainda assim o Juninho fica no banco, só que quando entra faz o gol. Contra o Inter, ele não fez os gols que poderia ter feito. Então é um jogador que tem suas qualidades, é um jogador que se posiciona muito bem na área, é veloz, tem impulsão, mas não dá para dizer que fez o gol ontem, beleza. Que surpreende, que é um jogador que está preenchendo um espaço de elenco para o qual ele foi contratado, sabe? Você vai ser um reserva aqui que de vez em quando vai entrar. Agora, não entra mal, entra dando velocidade, dando pegada. Ele não pede espaço no time, entendeu? Quando tiver todos os titulares, ele vai ficar no banco. Eu sempre ouvi nos comentários, desde que ele foi contratado, inclusive do nosso amigo André Donk, quando estava aqui, porque o Donk, ele tinha comentado os jogos do Juninho, se eu não me engano, no Karabakh. Na Liga Europa, Europa League, né? Sim, contra o Leverkusen. E falando, contra o Leverkusen, né? E dizendo que ele é um centroavante, mas que não é tão fixo, que sai para jogar, que não sei o quê. Ele se transformou no centroavante. O gol dele de origem ontem, era ponta. Foi de centroavante. O gol dele é assim, do centroavantão típico. Colocação dentro da área, de oportunismo, não é? É aquela velha questão que eu sempre debato lá com o seu Dario. O seu Dario acha que tem que jogar sempre com centroavante. Seu pai. Time sem centroavante não adianta. Mas seu Dario... E não só ele, vários técnicos. Sim, eu já acho que tem que ter alguém ocupando a função do centroavante. Então, se você tem o Pedro, você joga sempre com o centroavante. É isso, se você não tem... ele complementou perfeitamente. Se a jogada, o gol só saiu porque tinha alguém naquela posição. Que ainda tinha um que não centroavante. seja o cara fixo. Porque passou a ter 2, né? Porque exatamente. Ele não tirou o Bruno Henrique da área. E aí o Bruno Henrique dá a raspadinha para a cabeçada. Porque quando você tem 3 zagueiros... É bom que você tenha 2 homens dentro da área, senão vão ser 3 jogadores marcando um só. E até então, bom que não seja. O Bruno Henrique nunca vai fazer nada. Aí quando você divide a atenção da zaga, tem mais chance de fazer o gol. É bom que ele não seja esse cara fixo, que ele participe do jogo. Mas às vezes é bom que ele seja, como ontem. Em momentos do jogo. Em momentos do jogo que pedem isso. Não é o cara que fica estático lá, você fica jogando com um a menos. Eu acho que... E esse rapaz tinha uma lupa desse tamanho em cima dele, né? Para ele virar piada era isso. E só dele estar colaborando, o Flamengo hoje já tem mais do que tinha. O Flamengo não tinha, no tempo do Gabigol, com o Carlinhos não deu certo. O Carlinhos era evitado. Hoje tem um jogador para essa situação que vive. Professor, eu entendi o que você falou, mas vê se você está comigo nessa, você discorda. O cara que fica estático lá parado, se ele fizer gol todo jogo, não tem problema nenhum. Não, ele pode ficar estático parado lá. Tem que se garantir, ele tem que se garantir muito. Você conta nos dedos os caras que conseguem fazer isso, né? Às vezes o time joga para ele. Verratti.
O Verratti. Jardel não era assim? Mais ou menos? Esse é o ponto. O Flamengo ele consegue jogar das duas maneiras. Principalmente com o Felipe Luiz, né? Ele consegue jogar com o centroavante. E aí vai ser muito legal, porque a gente não viu ainda esse Flamengo com o Pedro, né? Com o Felipe Luiz. Então vai ser muito boa essa volta para a gente também avaliar o desenvolvimento da equipe pensando na figura do Pedro. Mas ele também sabe jogar sem o centroavante. Porque o cara que não é um... Ele entra, mas ele é o jogador da velocidade de atacar essa última linha. Sabe muito bem fazer gol. Então, com o Felipe Luiz, o Flamengo tem essas duas opções. O cara que não é um grande jogador coletivo, ele tem que se pagar sendo um grande goleador. É o que eu falei, você falou em outras palavras. Um Cano, um Verratti, mas nem todo mundo é Cano, nem todo mundo é Verratti. O grande problema é que muito time joga com o cara parado lá na frente e o cara não é esse fenômeno de fazer gol. Aí não adianta. Aí não adianta. Se não fizer gol, não adianta. O Ener Valencia ontem. Para resumir, gostaria de lembrar do grande Dadá Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Esse é um dos maiores fazedores de gol da história da bola. Se você der uma bola para ele, ele não consegue fazer 3 embaixadas ou bolinhas ou altinhas, dependendo da região do país. Mas virou artilheiro, ídolo em vários clubes, mas sabia campeão, fazer gol. E foi a Copa do Mundo. E jogava, de 70. E jogava num futebol diferente do de hoje, né? Ele tinha 2 pontas abastecendo. Hoje em dia também tem muita gente com 2 pontas abastecendo. Mas esses pontas de hoje, na verdade, não são pontas, são meias que jogam pelo lado. Ele tinha 2 especialistas que ficavam o jogo inteiro fazendo aquilo para ele. É que antigamente o ponta ia muito mais no fundo porque o do lateral que ficava. Laterais fazem isso. Claro que o lateral tinha que ficar, porque se o adversário tinha o ponta indo, alguém tinha que segurar o ponta. Era um outro jogo, né? O tradicional pontinha, driblador. Era um outro jogo. Que ia pro fundo, para cruzar pro centroavante. Era isso. Tipo o Renato Gaúcho, que será assunto no nosso programa de hoje,